Vamos lá. Tentativa número 2. Deixa eu chamar meus convidados aqui. Agora eu vou começar pelo Delmo, né? Acho que quando eu chamei ele. Chamar o Fred de novo. E agora vai dar Pronto. certo. Agora deu. Aê! Ah! E aí, Quase não Aline, sai, beleza? mas saiu. Beleza, Delmo, quanto tempo? É, né? Pois Tranquilão, é. Delma? Joinha. Beleza. Isso aí, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Insta do Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Professor Aline, professor Delmo, professor Fred. Bom, Aline, deixa eu apresentar o professor Delmo e para o pessoal que vai chegando aí. Daqui a pouco a gente apresenta de novo, né, assim, ao longo do processo, né, porque vai entrando gente. Pessoal, a gente convidou aqui o professor Delmo Argüelles, que é doutor em História das Ideias pelo Departamento de História da Universidade de Brasília, pelo Instituto de História, né? E fez estágio de pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense em 2020. Pesquisador sênior associado do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Federal Fluminense e coordenador do grupo de pesquisa geopolítica e governança oceânica do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho. Legal, Del, eu não sabia que você estava também nessa discussão geopolítica oceânica, é bem legal, né? Estudei ali lá no Departamento de História, lá em Harvard, tinha muita gente que estudava assim, História dos Oceanos, e aí eu achava assim, fascinante, né? Porque eu não parava para pensar isso como um objeto em si, né? Boa noite, então, Delmo. Como é que você está? Boa noite, Fred. Então, em primeiro lugar, né, saudar todo mundo aqui, né? Saudar a Aline, né? Quanto Show! tempo, né, Aline? Saudar você também, Fred. Agradecer pelo convite, né? É sempre bom, né? Há quanto tempo que a gente não fazia uma banca, né? Então agora estamos aqui nesse podcast, né? Então, tô bem, né? Tirando o que tá errado, o resto tá certo, né? Então, Não sobra muito, né? sobra alguma Esses coisa, né? detalhes. Esses detalhes. Né? Pois é. Mas bem-vindo, Delmo. Quanto tempo? Obrigado. Deixa eu já te contar aqui, né? O Fred deu a ideia, eu achei ótimo, né, de te convidar por um monte de razões, né? Uma delas é que semana passada mesmo eu conversava com o Fred em uma mesa que a gente participou sobre o conflito na Ucrânia, como que talvez pela minha bolha, enfim, não sei, o maior número de fake news que eu recebi sobre a guerra da Ucrânia diz respeito à história. É uma coisa assim assustadora, como as pessoas reinventaram a história da Ucrânia, reinventaram a história da Rússia. Então, assim, um dos sentidos que eu achei ótimo te chamar aqui foi justamente para a gente ter um historiador para conversar sobre Uhum. questões com um pouco mais de propriedade, né? E também, né, quanto tempo que eu não te via, É, né? Coisa boa poder te encontrar. E já vou te dizer aqui, foi o sucesso quando a gente comentou que você viria, principalmente com o pessoal que estudou ali no CEUB no tempo que você era professor lá, os nossos antigos alunos, colegas professores também, um monte veio Enviaram falar, ô perguntas e tal. Delmo! Olha aí, O Marco pessoal Túlio, tava. dizendo Opa, que é um grande privilégio ter Marcão. sua participação. Ó, O o pessoal Eric tava com aí, eu vi a Juliana, saudades. ó, a Alice, tudo bom, gente? Muito bom ver vocês. A Juliana está aí também, que eu vi. Legal demais, gente. Né? Pois é, mas essa coisa de. Às vezes a gente acha que fake news é uma invenção da modernidade, né? Assim como o cancelamento, né? Mas isso é bem mais velho, né? Só que agora a internet tornou isso mais intenso, né? Ou seja, Hannah Arendt foi cancelada por conta do Eichmann em Jerusalém, né? E é aquele mesmo esquema de hoje, né? Ou seja, 99% daqueles que cancelaram Hannah Arendt nem sequer leram, Caramba, cara. né? Nem sequer leram Eichmann em Jerusalém, né? Então, e fake news em guerra, isso aí tem.
Tem aquele livro ótimo que foi reeditado agora, do Modris Eksteins, A Sagração da Primavera, que ele relaciona os movimentos artísticos modernos à Grande Guerra de 1418, que pegou lá um diário de um soldado inglês e o cara tinha tomado a seguinte decisão, né? Ele não acreditaria em mais nenhuma notícia oficial que viesse impressa. Ou seja, qualquer comunicado oficial, qualquer jornal, para ele era mentira. Só era verdade para ele, só os boatos. Né? Então, boatos que os russos iam desembarcar na Normandia para ajudar a frente. Pronto, era verdade para ele. Né? Boato que os venusianos chegariam. Pronto, era verdade também. Agora, o comunicado oficial da rainha era mentira. De tanto que Mas, era. Delmo, tá. Assim, eu já debati, eu e a professora Aline, né? Inclusive a gente está produzindo um artigo tentando lidar com justamente a Legal. literatura que está trabalhando, né, as fake news, a pós-verdade, como um fenômeno bem contemporâneo, que não é exatamente novo, mas não pode ser reduzido também a, como a gente já ouviu aí, fofoca palaciana. Tipo, qualquer trato assim, né, da realidade, dizer uma coisa mais profunda, uma subversão ontológica, epistemológica, na verdade, é mais profunda, que tem a ver com os grandes movimentos totalitários do século XX, esse mesmo tipo de discurso. Não é exatamente comum do dia a dia. Né? Isso aí você... O que você falou, só uma coisa também sobre o que você falou, Delmo, muito interessante. Eu estava aqui pensando, antes de entrar para falar sobre isso, eu assisto muito MSNBC nos Estados Unidos. É uma TV lá que está mais à esquerda, né, mais ao lado dos democratas, né? Assim, bate muito diferente com a Fox, assim, o enfrentamento deles. Mas o que eu acho, até então, Aline, eu achava mais agradável, né, assistir, era o jornal que eu estava mais acostumado, tal. Aí você acaba que você, né, cai naquele comodismo de não procurar outro, né? Você acaba se identificando ali com, né, os âncoras. E aí, cara, a forma como a mídia dos Estados Unidos agora trata qualquer crítico da política externa dos Estados Unidos, né, da expansão da OTAN, como alguma coisa de quase traidor dos Estados Unidos, é espantoso, Delmo. Então eu me sinto assim, aquilo era a minha fonte de informação diária sobre política nos Estados Unidos. Hoje eu acho, Aline, que é meu objeto de estudos. Então, assim, eu parei de assistir porque eu não tenho mais paciência, eu não consigo mais informação de lá. Se vocês sabem também, a RT, Delmo, foi proibida pelo YouTube aqui no Brasil, então a gente não assiste mais, né, Sim, a fonte de informação russa. A Sputnik News também está sendo caçada. Foi. Semana passada eu tentei replicar pelo Twitter uma notícia da Sputnik, que outro cara estava citando. Vieram 5 ou 6 avisos do Twitter. Tem certeza que você vai replicar isso? Olhe bem. Né? Só faltou colocar, eles são inimigos, né? Você é um quinta coluna. Né? Foi. E depois eu não achei mais nada do Sputnik no Twitter, né? Tudo foi. E assim, a gente cai no esquecimento, né? Essa coisa né, Aline, que a gente fala muito dos algoritmos. Cai no esquecimento que a gente não é bombardeado por eles também. Sim, e aí Eu ia comentar Diga, justamente disso. Eu tive um sentimento semelhante a esse que você teve, Fred, agora, há uns anos, com uma sensação muito forte dessa polarização política. Acabou que, usando rede social, eu fui seguindo muitas pessoas e muitos perfis, tanto de notícia, quanto de políticos, quanto de lideranças mais voltadas para a esquerda e tudo mais. E chegou num ponto que eu desisti de todos também, ou de quase todos. Eu fiquei com pouquíssimos, porque eu fiquei tão irritada quanto você, Fred, porque é muito tentadora essa subversão da verdade, então acho que isso é uma das coisas talvez inovadoras, né? Que a gente não pode dizer que é a mesma coisa desse tipo de fake news que a gente tinha antigamente. Essa criação das bolhas e as pessoas viverem somente dentro de um universo que é quase paralelo, que se diz o que agrada a elas, como se nada mais estivesse fora, né? Como se aquilo fosse todo mundo, é muito complicado, né? Vira realmente quase uma distopia, né? Eu tenho uma sensação dessas, né? Porque aí a gente tem aquele martelamento, né? Que na Rússia a imprensa está sendo caçada, tudo controlado, né? Até ontem teve aqueles vídeos, que é claro, né? Que quem foi preso não se divertiu,
mas parecia até quase um sketch de humor, né? O pessoal sendo entrevistado na rua, no meio da pergunta, a polícia já levava os entrevistados, né? Em Moscou. Aí teve uma mulher que botou um pequeno cartaz e a polícia prendeu. Outra estava tentando responder com cuidado, mas aí a polícia perdeu a paciência dela responder com cuidado e já prendeu ela assim mesmo. Né? E de fato, ou seja, a imprensa na Rússia é controlada assim, mas só que aqui no Ocidente a gente tem também um controle estrito. Né? Assim, quando a gente vê toda essa. A gente pega a imprensa americana, pega que é a própria imprensa brasileira, né? Assim, até fizeram um meme semana passada que em pouco tempo a Globo News vai ingressar na OTAN, né? Assim, eles estão merecendo mesmo a vaga, né? Então, e daí ou então a CNN também, assim, outro dia, quando um especialista na CNN começou a falar uma coisa que eles não queriam, ele foi cortado imediatamente. Né? E Ué, aí... teve o Jorge Pontual, deu um chilique em cima de um historiador russo, ou brasileiro, que trabalha em Moscou, né? Sim. Você viu? Sim, ele deu um chilique horroroso, né? Nossa. Até... Horroroso, assim, tipo, desrespeitoso, cara, com uma pessoa que foi lá. Quem não sabe o que significa vergonha alheia, né? Basta assistir esse chilique, né? Que aí vai, na mesma hora, ele vai entender o conceito, né? E teve o do Sardenberg em seguida, né? Que foi triste também. Terrível, né? Terrível. Assim, é engraçado, como a mídia brasileira rapidamente tomou lado. Sim, sim. Aqui no Brasil é muito difícil você fazer análise do conflito, né? Não sei se vocês sentem isso também, porque as pessoas elas tomaram um lado e elas não querem ouvir mais nada. Se você não diz, né, que o Vladimir Putin ele é uma pessoa ruim, que está fazendo coisas muito ruins, que ele precisa parar com isso, ninguém te ouve mais. Tem que Agora começar por pode. isso, né? Tem que Porque começar por esse também porém. aí tem não só aqui no Brasil, né? Mas as pessoas têm aquela mentalidade de sessão da tarde, né? Você começa uma guerra, então quem é do bem, quem é do mal? Para quem que eu vou torcer, né? Contra quem eu vou torcer? Fica, seja, enquanto mesmo a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial vamos ver violações, né, crimes contra a humanidade de todos os lados, né? Ou seja, nós temos lá todos os números terríveis do Holocausto, e não foi isso aí, o massacre alemão não se resumiu só ao Holocausto, né? Ou seja, também ciganos, homossexuais e várias outras minorias foram exterminadas, mas só que Churchill foi responsável pela morte de quase 4,5 milhões de indianos de fome. Mas só que, não eram brancos europeus, né? Então é outra coisa, né? E o pior de tudo ainda foi a frase que Churchill soltou quando soube dos números, né? Ele ficou bravo, né? Que ele falou, 4,5 milhões morreram e o Gandhi não estava no meio, que droga! Né? Foi aquela coisa maravilhosa, né? Então, numa guerra, a gente tem que ver, né, o confronto de interesses, porque a propaganda na guerra é intensa, né? De novo, a Primeira Guerra Mundial, né? Foi um dos meus objetos de estudo. Teve um bispo inglês, em 1916, que conclamava que os soldados ingleses matassem todos os alemães. Não só os maus, mas também os bons. Matem mulheres, crianças e velhos, porque a Alemanha tem que deixar de existir. Um bispo, né, pediu isso, né? Num discurso inflamado. Nos Estados Unidos? Não, em inglês. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra? Na Inglaterra. Del, eu estava lendo também que esse comportamento meio que patriota, exagerado, assim, assim, com grandes convergências, né, da MSNBC a Fox, tem a ver com a legislação, a emenda que o Woodrow Wilson passou durante a Primeira Guerra Mundial também nos Estados Unidos, de censura da imprensa, né, proibição explícita da crítica. Tem um jornal, Delmo, que eu acho que eu já te contei em algum momento isso, da minha pesquisa também, que também é lá na parte da minha pesquisa, que é um jornal da comunidade alemã nos Estados Unidos, que na época era a segunda maior comunidade estrangeira nos Estados Unidos, depois da inglesa, né? E aí eles tinham um jornal, né, chamado Fatherland, né, que é a forma alemã, né, germânica de se referir, né, à pátria.
É a pátria, é o termo pátria, né, pra gente. É. E no dia seguinte, cara, a declaração do Woodrow Wilson, quer dizer, até a declaração de guerra do Woodrow Wilson, esse jornal emitia opiniões muito críticas a respeito da aproximação, né, dos Estados Unidos com a Inglaterra, sem considerar o lado da Alemanha, enfim, era um debate nesse sentido. No dia seguinte, Aline, que o Woodrow Wilson declara guerra, o jornal muda de nome e vira The Patriot. E aí já tem aqui no editorial, no dia seguinte, aí já tem no editorial, né? Nós, até ontem, até a declaração de guerra, até os Estados Unidos tomar um lado, a gente tinha uma posição aqui e tal, crítica. Agora não, estamos na guerra, estamos em guerra por nosso país e tal. Então, teve assim, um movimento muito forte assim, na mídia americana já, meio que, né, de se entender dentro desse esforço de guerra. Sim, e mostrou também que o pessoal desse jornal era, além de tudo, era prudente, né? Vocês sabiam do o que fazer. Inclusive faz lembrar que na mesma época da Grande Guerra, que até antes disso, a dinastia inglesa, a dinastia inglesa já não muda já há algum tempo, né? Desde o século XVIII. A última mudança que teve foi de Orange para a dinastia, pô, agora tá me escapando o nome próprio, pô. Windsor, Windsor. Não, Hanover. que era o Windsor. Era Hanover, que é a dinastia atual. Mudou o nome de Hanover para Windsor na Grande Guerra. Como é que você pode estar numa guerra mortal contra a Alemanha e ter reis ingleses? Ou reis alemães, perdão, né? Reis alemães, sim. Então, a dinastia Hanover mudou o nome para Windsor. Tanto que o sobrenome da rainha Vitória era Vitória von Saxe-Coburg-Gotha. Era alemã. Não pode. E quer dizer, até esse princípio da nacionalidade se estabelecer, né, como parte fundamental da estrutura internacional, se aceitava isso como uma normalidade, né? Você tem um governante que era claramente de origem pelo seu nome, se não pela sua etnia, de algum outro lugar. Quem explora isso muito bem é o Benedict Anderson, né, no Comunidades Marginadas, né? Então você tem ainda, na época do absolutismo, aí esse que é um saco conversar com o historiador, né? A gente vai botando um bando de observações. Mas no antigo regime, né, você tem lá a ideia divina do rei, né? Ou seja, o rei é rei por vontade divina. Então o rei podia ser alemão, podia ser austríaco. Aliás, alemão e austríaco é quase praticamente a mesma coisa, né? Mas pode ser russo, pode ser. Agora, com a Revolução Francesa, a ideia de nacionalismo ela ganha uma nova sinergia, né? Ganha. Então alguns reis começaram a ter problema, né? Ou seja, que aí entra a questão da nação ser soberana. Então, alguns reis tentaram se mostrar como cidadão número 1. E qual é o problema de você deixar de ser o rei divino para ser o cidadão número 1? Os demais podem achar que o cidadão número 1 não está sendo exemplar. Então, vão acabar pedindo a sua cabeça, né? Aí você tem N problemas, né? Quando a gente pega o Império Austro-Húngaro, né, que ainda... o Império Austro-Húngaro, né, que era o Império Habsburgo, ele durou até demais, né? Ele conseguiu chegar até 1918, né? Que era quase que um anacronismo nessa época de nacionalidades, né? Sim, eu acho que falar de nacionalismo é outro tema que é super interessante para a gente puxar aqui desse conflito da Ucrânia, né? Porque os nacionalismos eles estão muito exacerbados aqui, a troca de acusações, porque na verdade nacionalismo e guerra é uma coisa que é necessário, né? Precisa existir para que minimamente existam pessoas que vão para o campo de batalha morrer. Né? Então as pessoas elas têm que achar que elas estão fazendo isso em prol de alguma coisa do tipo, né, a sua Morrer pela pátria. nacionalidade, né? Exatamente.
Então, eu acho que esse é um ótimo recorte para a gente falar, né, Uhum. da ascensão do nacionalismo na Ucrânia, né, nos últimos anos, da ascensão e, na verdade, até dos grupos que apoiam, né, o conflito na Rússia. É claro que na maioria da população, mas não é Vladimir Putin só porque usa da força, né, um louco que então consegue fazer sozinho aquilo, independente da vontade da nação. Então, tem tudo a ver com o nacionalismo, né? É, porque aí Aliás, e o. antes de Uhum. passar, né, eu queria só comentar pro pessoal, gente, façam suas perguntas, seus comentários, tá? Que a gente vai lendo e respondendo aqui. Uhum. Mas enfim, É prossiga. isso aí. A hora que chegar a pergunta aqui, a gente interrompe, lê e a gente está dando Tá prioridade para bom. isso, né? A gente está aqui se encontrando, matando saudade, mas ao mesmo Uhum. tempo, falar em saudade, Gabriela Kuber, muito tempo que eu não te vejo, Ou você está quanto aqui. tempo? Olha aí, legal demais. Muita gente querida entrando aí. Façam suas perguntas, a hora que quiser a gente interrompe. Aí, ó. O Marco Túlio fez a primeira pergunta aí. Bem, o, temos Como aí, de uma podemos, maneira direta e historicamente, simplificada, Marcão, aí você me apertou. A gente tem deixa eu vários ler a pergunta motores. dela. Como Deixa eu ler a podemos pergunta para quem quiser. historicamente compreender o atual conflito na Ucrânia, de maneira mais direta e simplificada? O risco é o simplificado, né? Só tá aí o direto também, ele complica. Mas nós temos aí vários choques de interesse. Ou seja, se houver, para começar, uma observação direta, né? Uma assertiva. Se houvesse se houvesse um sincero desejo de paz, desde o fim da União Soviética, pouco mais de 30 anos atrás, já teria se tentado costurar um novo organismo europeu de segurança que envolvesse a Rússia. Ou seja, qual é o melhor lugar que o seu inimigo pode estar? Do seu lado. Como o caso da Alemanha, né? Ou seja, depois de 2 guerras mundiais, o Ocidente viu que era melhor ter a Alemanha do lado do que contra. Né? Então, não se usou esses últimos 30 anos aí para negociar um novo organismo, ou seja, a OTAN devia ter sido extinta e aí sim negociar um novo organismo de paz europeu com a Rússia. Né? E aí teríamos, mas é claro, se não existe, né? Se aquela bola não tivesse batido na trave, mas bateu e não foi gol. Né? Então, e aí a gente pega ou seja, a questão, né, a principal, uma das acusações do Putin, né, do avanço da Ucrânia para o leste é inegável. Ou seja, a OTAN avançou para a Polônia, os países bálticos, né, e de repente tentou lá botar, ou seja, já estava negociando com a Ucrânia, né, uma adesão. Né, então Del, daí, deixa eu te encaixar então essa esse pergunta esse aqui é só um na. aspecto, né? O que não é Deixa eu claro, só te encaixar. sim. Deixa eu só te encaixar essa pergunta na lista, que eu acho que está no ponto que você está falando, inclusive. A invasão da Ucrânia seria um plano de longo prazo do Putin, quer dizer, uma reemergência daquela zona de influência, da esfera de influência soviética, ou antes mesmo, do Império Russo. E aí, nessa eu te pergunto, que você acabou de falar, os países bálticos sempre me foram assim, uma coisa muito surpreendente, como, né, a Rússia não reagiu naquele momento, lá dos anos 90, a Uhum. essa incorporação. Quer dizer, nesse sentido de longo prazo, você acha que em algum momento a Rússia vai também demandar a saída da OTAN, desses países da OTAN, dos países bálticos, da Polônia, eventualmente? Aí o que pode acontecer mais para frente aí já fica difícil, né? Eu sempre falei isso, né? Vocês devem Se fosse lembrar, para né? perguntar para trás, Historiador é profeta do passado, né? E não do futuro. Mas de fato, a Rússia não reagiu nos anos 90 à incorporação dos países bálticos, né? Isso, é claro, não é um sonho soviético, ou seja, isso aí, toda essa geopolítica russa de expansão vem desde o Império, ou seja, desde Pedro o Grande, pelo menos, né? O Ivan o Terrível estava mais preocupado em massacrar boiardos, né? Não que os boiardos não merecessem, né? Mas a preocupação dele era mais interna. Então a Rússia perdeu territórios com o fim da Grande Guerra.
A Finlândia ficou independente, os países bálticos ficaram independentes. A Polônia foi recriada, né? Assim, a Polônia tinha cessado de existir desde o século XVIII e foi criada, é claro, também boa parte. A Polônia foi recriada com o Tratado de Versalhes, mas pelo ódio que os franceses tinham aos alemães, né? Que a Polônia pegou aí boa parte da Silésia Pomerânia e Prússia Oriental, né? Mas os russos sempre ficaram, ou seja, de olho no seu entorno, né? Então, quando Lenin aceitou todos os termos humilhantes do Tratado de Brest-Litovsk com os alemães, ele fez isso porque não tinha outro jeito, né? Ele já estava enfrentando uma guerra civil, né? E aí, é claro, deixou mais para frente para recuperar os territórios. Aí, sim, aí na Segunda Guerra, Stalin consegue recuperar alguns territórios, né? A Finlândia, ele só conseguiu empurrar um pouco a fronteira, né, mais para oeste, mas outros territórios foram reanexados, né? Bessarábia, Bucovina. Bessarábia, a primeira vez que eu ouvi falar da Bessarábia foi numa história em quadrinho, né, do Pato Donald, né? Depois que eu fui ver que realmente existia, né? Mas então, a gente tem essa preocupação estratégica. É claro, não estou falando que Putin tem razão, nem está certo, nem guerra não é algo divertido, né? Como aqueles mercenários brasileiros descobriram da pior forma, né? Bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. Guerra não é para você tirar selfie e marcar no Instagram, né, a sua localização. Mas tem que rir, tem que rir. A gente estava comentando outro dia, né, Aline? Postando selfie de crime humanitário dentro de direito internacional. E sem falar que o cara acha que é jogo, né? Ou seja, se o inimigo sabe onde você está, ele manda um míssil. Teve até, no caso da Chechênia, eu lembro disso até hoje, que isso foi na primeira guerra da Chechênia, nos anos 90 ainda, né? Já vai fazer 30 anos. O líder da guerrilha chechena, ele pegou um telefone celular para fazer uma ligação rápida. Falou menos de 2 minutos. Mas os russos rastrearam o sinal e mandaram um míssil. Pronto. E mataram o cara. Pronto. E 30 anos depois fica lá os manés lá que só pensavam que guerra é Counter-Strike postando foto no Instagram e botando a localização. Para ganhar like, sim, né? Like deve ter sido o nome do míssil, né? Que os russos mandaram, né? Então, desculpa, eu tô rindo, mas... Você acha que esse conflito agora, alguns comentários que eu vi aí na mídia de analistas e tal, eles só se comparam em sua gravidade ao Segunda Guerra Mundial? Ou seja, a gente está num ambiente mais parecido com a Segunda Guerra Mundial do que qualquer outro momento, assim, de tensão? Não. Essa análise é muito fraca, né? Muito ruim. Né? Mas você acha que tem algum evento pós-Segunda Guerra Mundial que se equipara? Sim. A crise dos mísseis de 62. Quase que o hemisfério norte foi vaporizado. A crise dos mísseis... A crise dos mísseis, aquele filme do McNamara é maravilhoso, né, para mostrar a crise dos mísseis. É o The Fog of War, né, a névoa da guerra. Sim. A crise dos mísseis só não escalou para o enfrentamento direto entre as potências porque o Khrushchev teve bom senso, né, ele mandou uma mensagem leve, né, só. E um assessor que o Kennedy chamou, que tinha sido embaixador na Rússia, também falou: Kennedy, responda. O lance é que houve um primeiro telegrama vindo da Rússia em nome do Khrushchev, que era muito agressivo, e aí sim, esse embaixador aí que está falando falou: olha, isso daí não é o Khrushchev, não. Isso é a linha dura. Aí veio o segundo: olha, veja bem, né, onde é que nós vamos parar, pensa bem. Ou então aquela parte que que eles liberaram a gravação daquela reunião, né? Quando o Kennedy pergunta para o McNamara, né? Então, senhor secretário, o que faremos? Aí o McNamara, inclusive ali ele leu Clausewitz, né? Que ali ele cita, inclusive, o capítulo 8 da guerra, né? Cita indiretamente, pelo menos, né?
Que aí o McNamara fala, né? Ó, temos que fazer duas coisas, senhor presidente. Primeiro, temos que fazer um plano de ataque bem específico contra Cuba. Temos que planejar tudo os mínimos detalhes. E a segunda coisa que devemos fazer, considerar as consequências. Que aí é Clausewitz. Numa guerra que se aproxima do absoluto, olha só, né, ele nem fazia ideia de bomba nuclear, né? Escreveu isso antes de 1830, mas numa guerra que se aproxima do absoluto, nunca pode se dar o primeiro passo sem pensar qual será o último passo. E o grande perigo agora para o mundo é justamente isso, né? Ou seja, é por isso que a OTAN, é por isso que o Zelensky pede, não, vocês têm que fazer zona de exclusão aérea, vocês têm que mandar tropas para cá para lutar, tal. E é claro que a OTAN não vai fazer isso a não ser que não tenha, a não ser que a coisa escale para algo impossível, né? Porque isso vai, é claro que não vai significar automaticamente, porque as relações humanas não são ligações químicas, né? Mas correremos aí um perigo ainda maior, né? Muito Sim. maior. Não, e tanto que a notícia de hoje foi justamente o Zelensky finalmente admitindo, né, que eles não devem fazer parte da OTAN mesmo tão cedo, Ó, né? Fátima Faro. Olha só, Eita, muito bom, grande Fátima. né? Então, assim, porque é perigoso, então não é 8 ou 80, né? Não é essa, não. Então, porque a OTAN não está se posicionando, os Estados Unidos, né, defendendo na integralidade a entrada da Ucrânia na OTAN, ou não está agindo como se fosse membro, que o conflito é menos importante, ele é perigosíssimo e pode se chegar em vários momentos, né, de é, possível confronto, então a gente tem que se preocupar. Uhum. Né? Então não dá para fazer essa dualidade. Agora eu estou vendo aqui, tem uma pergunta do Gabriel. Né? Ele colocou: boa noite, Aline, Delmo, Fred. Se posso fazer uma pergunta o quanto de propaganda e o quanto de realidade existe no conflito étnico envolvendo os habitantes de Lugansk e Donetsk e o chamado Batalhão Azov, né, que está, né, envolvendo aí essas justificativas, né, para a ocupação desses territórios. Assim, eu entendo, Gabriel, que não é nem somente uma questão de propaganda, né? É uma disputa mesmo que por vezes simplifica, porque quando a gente fala de questões étnicas ali na Rússia e na Ucrânia, é difícil separar, não tem essa dualidade russos e ucranianos. Por um período muito longo, né, e nem estou falando só da União Soviética, mas a gente pode recortar o período da União Soviética, era tecnicamente um país. Então o trânsito de pessoas é facilitado, os grupos vão se deslocando, então, né, se concentrando em alguns lugares. E no caso dessas duas províncias, a Rússia já há tempos ela vinha investindo em mandar a população mesmo para lá, em ocupar, para depois chegar num ponto como esse, né? De dizer, olha, essas províncias elas reivindicam autonomia e elas são russas, então a gente vai lutar. Então, assim, é uma coisa muito artificial mesmo de construção de identidade, que não é raro também, né? A construção de identidades para criar inimigos ou para trazer essa ideia. Então, eu não sei se eu diria que seria propaganda, mas é uma estratégia muito utilizada, está sendo utilizada aqui também. Né? Não só essa ideia de criar um imaginário identitário, uma realidade identitária, porque as identidades elas são construídas e desconstruídas, né? Mas para justificar mesmo ocupações e outros interesses e disputas ali. Né? Não sei o que vocês acham, Fred, Eu Delmo. só quero registrar que a Padidê está aqui, ó, Luiz também entrou, né, muita gente boa, Clara, Ceci também entrou, muita gente legal. Delma, eu acho que a gente estava até conversando mais cedo, né? Que eu acho que essa pergunta aí, especificamente remetendo aí ao Batalhão Azov, vai trazer a discussão sobre a extrema-direita, né, nos dois Sim, lados do conflito. Né? Eu ouvi aí de uma reportagem com um general americano aposentado reconhecendo
que no final das contas acabou, né, treinando neonazistas na Ucrânia. E, quer dizer, também tem a discussão aí para o lado da Rússia, enfim, né, como é que esses movimentos de extrema-direita estão sendo estimulados, né, nesse ambiente. Ali falou do nacionalismo, essa questão acaba estimulando esses movimentos mais violentos, né? Porque aí o Batalhão Azov, ele não só foi treinado, mas também ele foi armado, muito bem armado, né? Inclusive, o mesmo milionário, que até é engraçado, é um milionário judeu ucraniano, que financiou o Zelensky, que financiava lá o canal de TV do Zelensky, antes dele ser eleito, foi o que financiou o Batalhão Azov. Então você tem aí E é claro, o Batalhão Azov usa e abusa, né, dos símbolos, né, nazistas, né, das runas, que aí você tem, né, se a gente recuar até o século XIX, né, quando a gente pensa se a gente puder pensar numa coisa que dá união a toda essa questão fascista, neofascista de extrema-direita, é a ideia do movimento tradicionalista, que, na verdade, chama-se de movimento porque, na verdade, vamos ter vários nomes trabalhando em várias direções diferentes, né? Mas, basicamente, o tradicionalismo, ele prega assim, a ideia de uma revolta contra a modernidade, um retorno a uma era de ouro. Ou seja, então, os nazistas, só se pensa que nazista gostava de... só se identifica, né, o nazismo vai matar o judeu. Não só isso, é claro que acabou resultando nisso, né, mas a ideia de Hitler era, na loucura dele ali, era criar uma nova raça, ou seja, não que os alemães fossem... não, é a partir dos alemães criar uma dita nova raça, né, que é também outra palavra que a gente nunca pode perder de vista, que quando a gente pode até dar a gente pode até falar em racismo, tal, mas tecnicamente só existe uma raça em termos humanoides, que é a raça humana, o Homo sapiens sapiens, somos todos nós. De resto, temos aí etnias, né? Temos no máximo repetições fenotípicas, né, de populações que se entrecruzam e grupos linguísticos, né? Ou seja, o que difere um indo-europeu de um semita? A língua. Ou seja, não tem cor da pele, tamanho do nariz, nem formato da orelha e mais nada, né? Mas então daí que a gente não pode perder isso de vista. Então, até que eu estava perguntando, como diferenciar um russo de um ucraniano? Cara, para nós brasileiros, é tão impossível quanto um ucraniano diferenciar quem é mineiro de Belo Horizonte e quem é mineiro de Montes Claros. Para eles vai ser tudo igual. Aliás, e quem não conhece Minas Gerais vai achar a origem também linguística também, né, do ucraniano e do russo. Na verdade, são... que até eu lembro, teve em 2008, não sei se você lembra disso, Fred, teve lá uma semana de relações internacionais lá na Unieuro, quando a Unieuro tinha ainda curso de relações internacionais, né, há muito tempo atrás, 2008 ou 2007, que a gente recebeu os ucranianos, né, os ucranianos fizeram a apresentação, né, sobre o Holodomor e tal, e aí estava eu e o chefe de departamento lá, claro, sempre falando bobagem, né? E a gente ficou brincando lá com o embaixador, né? A gente falou, cara, não dá para diferenciar vocês dos russos, né? Tudo igual, né? Aí o embaixador ucraniano falou, não, nós somos os verdadeiros russos. Essa é a diferença. Nós somos mais russos do que os próprios russos. Porque então, então, onde que é, né? Exato. Uma das origens lá do Império Russo foram os principados de Kiev e Novgorod. É dali que surge, né? E depois que aí sim, Ivan o Terrível vai unificar internamente. Mas então, quando a gente chega nessa questão identitária, isso é muito sério, né? E ao mesmo tempo muito sutil, né? Então,
A questão identitária, ela passa, na verdade, ela está basicamente na dimensão ideológica. A Sim, ideologia, ela a ideologia faz parte do tecido que estrutura a nossa realidade. Né? Então, sim. quem sou eu? Para falar quem sou eu, primeiro eu tenho que dizer o que eu não sou. Eu não posso falar Aline, que eu eu sei, sou dizendo que eu não sou, né? Aline, eu sei que você ia falar, mas deixa eu interromper, porque Débora falou uma frase que eu acho muito importante agora, né? Dizer o que eu não sou. E aí tem a pergunta do Gabriel, ou seja, a narrativa de exclusão é um comentário, né? Dentro do alto escalão do governo ucraniano, por conta da descendência judaica do Zelensky, cai por terra. Gabriel, vou te citar, sugerir um canal que eu até encontrei, né, comentando com o Delma, a gente chegou na mesma pessoa, assim, por caminhos diferentes, que é um professor da Universidade O Federal do FRJ, Rio, da FRJ, Federal do Rio de Janeiro. Michel Germain. Ele tem um canal no YouTube e ele fala o tempo inteiro sobre a questão judaica na política internacional, né, o zionismo, o antissemitismo, deixando muito claro assim as diferenças. É muito interessante. E aí um argumento essencial dele é a forma do fascismo contemporâneo se apresentar é portando a bandeira de Israel. Porque é justamente a exclusão de cara, a tentativa de um ato de fala que te exclui a possibilidade de ser nazista, porque, ora, você está cortando a bandeira do Estado judeu. Né? Então, ele, que é um professor, né, de origem judaica e fala com toda a propriedade, ele comenta, né, também, Aline, a invenção aqui, especialmente no Brasil, do judaísmo branco, né? Não é um judaísmo semita, é um judaísmo ocidental, então toda uma série de mitos que estão na cabeça desse pessoal, ou seja, é muito interessante ver, né, pessoas aí que portam sua bandeira do Brasil na sua conta, né, sempre do lado de uma bandeira de Israel ali, né? Sim, tem isso. Mas aí a questão é essa, eu acho que talvez o Gabriel, o mesmo Gabriel tenha perguntado sobre propaganda, porque identidades, elas constantemente vão sendo construídas e reconstruídas, e em muitos desses casos, em muitas situações, os interesses políticos e ideológicos estão por trás disso. Então, sei lá, tem casos simbólicos, os Hutus e os Tutsis, né? Quando teve então ali o genocídio em Ruanda. Aquilo foi uma construção social como toda identidade é. Só que quando as questões políticas estão envolvidas, e na maior parte dos casos estão, Então, essa reconstrução identitária que aí está correlacionada com esses nacionalismos, eles acabam então justificando esses conflitos. Então a gente pode procurar o que for. Né? Quando a gente estuda identidade, a gente vai ver possibilidades de aproximação étnica por língua, ou por características físicas, ou por ascendência, ou por religião. Inventa-se algo e o mais importante não é o fundamento, porque não vai fazer sentido lógico, concreto. Toda a ideologia que é criada em cima dessa identidade aí, com essa coisa que vocês disseram, né, do o que eu não sou, justamente chamando o que eu não sou para aquele que vai ser o inimigo, quando tem essas dualidades ou algo nesse sentido. Né? Então, ali me parece muito claro, porque além de toda essa questão histórica que vocês colocaram aí, né, de quem é ucraniano, quem é mais russo, alguma coisa assim, tem uma longa história de proximidade de alianças russas e ucranianas. Então, assim, agora tem um confronto, um conflito, mas essa proximidade mesmo só aconteceu em vários É, momentos históricos. Essas misturas acabam fazendo parte. Né? e é interessante na questão identitária, que também geralmente, ainda mais nesses nacionalismos bem agressivos, né, eu não conheço nenhum nacionalismo mais pacífico, por outro lado, a, você tem aquela figura do judeu errante. Quem é o judeu errante? É aquele que é o bode expiatório, né? A nação é problemática porque existe o judeu errante. Porque o judeu errante sabota a nação, ou seja, porque e aí e o mais interessante que o judeu errante é que ele não precisa ser necessariamente judeu para ser judeu errante. Quem é o judeu errante em Israel hoje? É o palestino. Então,
o judeu errante é uma categoria que pode ser impingida a todos e a qualquer um. Se a gente pegar todo o discurso que Goebbels ou Hitler faziam contra o judeu, em 1938, 1939, você pode pegar esse discurso, tirar a palavra judeu, botar vagabundo no lugar, e esse discurso vai caber em qualquer discurso de qualquer bolsonarista de norte a sul. E Porque os aí é por isso que a vagabundos gente são está isso, falando. porque a lei só protege vagabundo. Então você tem essa figura do ódio. E daí, até retomando a parte da identidade ucraniana, que é claro, só começou a ser construído, se ela começa a ser construída com força total após a independência, né? Então você tem. Antes disso, é claro, havia uma identidade ucraniana na União Soviética, mas você não tem mais. Mas é bem diferente, né? Antes da queda do muro, antes do debate da União Soviética e depois, mas boa parte da identidade ucraniana dos últimos 30 anos é construída como anticomunista, anti o Partido Comunista. Né? Tanto que aí a Ucrânia vem com a coisa de proibir, de tornar ilegal o Partido Comunista do país. Enquanto o Partido Nazista local tem representação no parlamento. Né? Assim, que até alguns analistas falaram, porque o pessoal fala que a Ucrânia tem fascismo, mas lá o Partido Fascista só teve 2%. Cara, eles têm um partido fascista que tem representação no parlamento. Assim, não há alguma coisa de errado nesse quadro, não, pô. Então, isso é. E é claro, agora vamos lembrar também que há também nacionalistas russos, né, que são bem fascistoides. Né? Até eu estava conversando mais cedo com o Fred, quando eu comecei a falar do tradicionalismo, né, aquela ideia de voltar para as tradições, né, o fascismo, no geral, nas suas várias encarnações, nas suas várias aparições, sempre vai retomar para essa insatisfação com a realidade, mas grandes coisas, mas os românticos também tinham. Né? Mas só que os românticos tentaram resolver isso de outro jeito, né? E não com projetos políticos autoritários. Né? E daí, essa insatisfação com a modernidade vem na busca de um passado mítico. E aí vem aquela coisa, o mito da Idade de Ouro. Que nos velhos tempos tudo era bom. Na época dos militares não tinha corrupção. Claro que tinha, né? Mas tinha censura que não deixava a corrupção ser noticiada. Né? Então você tem esse mito da Idade de Ouro que é retomado com toda a força. Né? Então, na Rússia a gente tem um nome de peso, de muito impacto hoje no tradicionalismo, que é o Alexander Dugin. Que ele se liga, né, a todos esses caras que eu falei antes. Né, quer dizer, não, falei mais cedo com o Fred. Você se liga ao Évola italiano e ao Bannon, tradicionalismo, e ao Guénon francês. Né? Se bem que o Guénon ele buscava esse tradicionalismo só dentro do campo das religiões. Né? Já o Júlio Evola tentou aí construir um projeto político. Que é até uma coisa engraçada. Né? Tem um livro muito bom, né? Para quem quer. É esse aqui, né? Contra o Mundo Moderno. Opa, pronto, tá aqui. Tá melhor. Né? Essa é uma editora de Belo Horizonte, a Inê, né? Que tem essa coleção Trotsky, que é uma coleção só sobre. Pô, eu estou fazendo o jabá aqui deles, por eles podiam até me dar os livros de presente pela propaganda. Mas essa coleção é só sobre o pensamento da extrema-direita. Né? Então tem livros sobre o fascismo atual, muito boa. E nesse livro aqui, o Sedgwick, que é lá da Universidade de Aarhus, ele faz esse estudo do tradicionalismo, né? E aí mostra, né, como ele cita, né, uma passagem muito engraçada, né, muito curiosa, que na Itália nos anos 70 o Évola tinha uma fama muito pior do que a do Mussolini. Então, se a polícia invadisse a sua casa, encontrasse bombas, você estaria menos encrencado do que se invadisse a sua casa e encontrasse livros do Júlio Évola. Né? Então, essa era
Ele era muito mais, assim, no final o Évola achou que o fascismo de Mussolini estava muito fraco, né, muito diluído, né, ele não era firme o bastante, né, então daí hoje o Dugin é relativamente novo, né, assim, o Dugin ele é de 1962, né, fez 60 anos agora, novo. Para mim, assim, eu tô com mais de 50, né, então para mim quem tem só 60 é novo, né, assim. O Dugin, ele ele mantém essa tradição, né? Ele repensa ele mantém toda essa tradição, né? E aí nisso aí que, por exemplo, o Steve Bannon vai beber, né? Essa é uma das fontes do Steve Bannon. O professor Cláudio indicou também um outro livro, né? Não sei se você conhece, Guerra pela Eternidade, Sim, Benjamin do Templeton. Tannenbaum. E ele compara o Olavo, o Dugin e o Bannon, né? Quer dizer, o Bannon é o personagem principal, parece. Né? Porque, Pelo foco. na verdade, o Olavo, ele só surfou nessa onda, né? Assim, ele enganava os trouxas há 30 anos atrás com o horóscopo e depois passou a enganar os trouxas com um papo de extrema-direita, né? Então, mas ele, de fato, é o mais fraco desses aí, né? Assim, que até o pessoal pergunta, o Olavo era uma espécie de Dugin? Não, o Dugin, ele, por mais que a gente possa discordar das ideias dele, ele tinha doutorado, né? Assim, o Olavo não devia ter nem quarta série, né? Ou sei lá o quê, né? Então seja, ele teria que voltar para. Ele teria que nascer de novo, né? É bom que já se foi, né? Olha eu rindo de Mas novo, né? o Bannon, ele tem muito essa coisa do trabalhar o uso de mídias, né? Então ele tem umas estratégias muito práticas, né? Essa coisa da repetição. Então ele é o cara que trabalha bem com essa coisa do algoritmo e da formação de Sim. bolhas e da criação de verdades, né? Ele é um cara bem comunicação. O Olavo usava disso também, né? Só que é igual, eu acho que o que você está querendo dizer, né? Eu corroboro. Ele era quase uma caricatura, né? Bem tipo uma pessoa Sim. que usa isso tudo para enrolar as outras, e é isso, né? Eu fico me perguntando se esse tipo de discurso, né? Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu fico me perguntando se os algoritmos, que também eu e a Aline agora nessa de YouTubers, a gente está tentando entender um pouco melhor, né, Aline? Mas eu fico me perguntando se o que o algoritmo gosta mesmo é o ódio, né? O discurso de ódio. Quer dizer, eu não sei se o algoritmo entende assim, né? O ódio, né? Mas o algoritmo entende que tem um determinado discurso que é muito popular, né? Que se divulga muito e é impressionante. Assim, às vezes quando eu entro no YouTube sem a minha conta, sem alguma das minhas contas, e aí vem as sugestões naturais do YouTube, é impressionante o que vem. Eu fico assustado, porque eu não recebo aquelas sugestões se eu entrar com a minha conta, né, que já, né, o algoritmo já me reconhece dentro da minha bolha. Então é impressionante. Se eu não tenho, né, quer dizer, se eu estou zerado, né, desse reconhecimento, a primeira coisa que me apresenta são esses discursos de ódio. A questão é a repetição, como que eles propagam rápido. Aí o algoritmo ele entende que isso é interessante, aí propaga mais ainda. Então é por isso que eles usam, né? Porque o algoritmo ele não vai saber o que é bom, o que é ruim. Agora, Uhum. coisas boas, né? O bom dia lá do grupo da família, todo dia, isso aí viraliza mais menos do que discurso de ódio, Pois né? é. Então, É, é uma que até lógica faz meio lembrar diferente. Fez lembrar agora o amigão lá do Guilherme Deleuze, o Félix Guattari. Félix Guattari falava que um dos aspectos do nazismo estava dentro de nós, está dentro de todos os seres humanos, né? Todos nós queremos destruir aquilo que nos incomoda. Ele falava isso, o nazismo está dentro de nós, por isso que a gente quer. E de fato, né? Ou seja, odiar o diferente às vezes é viciante, né? Ou seja, e a gente vê isso, essa estratégia em vários textos. Pega aquele artigo do Adorno que eu adoro sobre música, que até escrevi um artigo sobre o Adorno, né? O fetichismo na música e a regressão da audição. Ali o Adorno foi muito malandro. Então, primeiro ele falou do tipo de música que ele gostava, depois desceu a ler no tipo de música que ele não gostava, e aí chegou à conclusão que está tudo à venda. Não adianta nada. Né? Mas
Mas é um jogo muito perigoso. Então, os algoritmos das redes hoje nos colocam. Eles criam bolhas assim, terríveis, né? Tem o Sérgio Amadeu da Silveira, estava tentando lembrar o nome dele aqui, agora veio. Ele é professor da Federal, é sociólogo da Federal do ABC. Ele estuda bastante esse fenômeno, né, dos algoritmos das redes, né, e o tanto que isso pode ser uma ameaça à democracia. Uhum. Então é uma leitura também que eu recomendo, né, o Sérgio Amadeu. Né? Então, porque aí, e no caso, né, do Bannon e da estratégia lá para o Brexit, da eleição do Trump, e até mesmo da eleição aqui de 2018, a metodologia do Bannon foi amplamente replicada. Sim. Né? E aqui até hoje né? A Sim. criação dos robôs, a repetição, o discurso de ódio, até criar aquilo que eu comentei no começo, aqui, uma distopia, um mundo paralelo. As pessoas elas chegam a viver bem nesse mundo que elas imaginam que existe dentro dessa bolha, né? Então é muito maluco, sim, uma grande ameaça à democracia, sem dúvida. Acho que é uma das questões chaves. Agora, sim, interrompendo e mudando um pouco aqui o rumo da prosa, mas porque tem uma pergunta que já está aqui há um tempão do Marco Do Marco Túlio. Túlio, sim. Eu estava de olho aqui, Isso. estava esperando a deixa. Então, Tem assim, comentário, tem comentário de uma fã do Delmo aí também, uma tal de Amélia aí, que fez um comentário aí, ó, muito, muito fã, hein, Delmo. tá certo. Então, eu tava com a pergunta aqui, aí eu fui falar e tirei a pergunta, gente. Deixa eu voltar aqui nela. A Maíra também tá aí. A Maíra foi tua Sim. aluna, né, Delmo? Eu acho que o dele tá Ó, falhando a o internet, Delmo tá lá, a diesel. né? Peraí. Tá conseguindo, não? Eu não tô conseguindo achar a pergunta agora. Ela estava na minha tela. Deu um cair. Deixa eu ver se precisa mandar convite para ele de novo. Tem um comentário aqui da Gabriela Kuber, uma pequena anedota sobre essa questão de identidade. Eu tinha uma colega de trabalho que falava que era ucraniana, mas de alma russa. Ela tinha 70 anos, a lembrança dela deve ser toda da União Soviética. Né? Pronto, voltei. Pronto, deu. Beleza. E o Gabriel rindo aí. Ô, Del, você lembra da Maíra? Tá aí a Maíra. Sim? E aí, Maíra? Ó. O Gabriel foi me orientando lá de graduação. É. Mas sim, mas voltando àquela pergunta do Marco Túlio, né, sobre a questão da Tá. redefinição estratégica da. Isso. O Putin, ele está pensando, é claro que ele está pensando geopoliticamente. Né? É claro, né? Assim, ele está justamente a Rússia, isso desde a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, a gente pode recuar até o fim até a Guerra Civil Russa, né? Então, quando os bolcheviques tomaram o poder com a Revolução de Outubro, que já era novembro no Ocidente, os países ocidentais mandaram tropas expedicionárias para lutar ao lado dos russos brancos. E quando os russos brancos foram derrotados, né, que na verdade foi uma briga de cores danada. Explica o que é russo branco, né? Senão vai parecer. Você tinha os russos brancos eram os mencheviques. Não. Os russos brancos eram os monarquistas que queriam reestruturar, colocar de novo os Romanov no poder. Os vermelhos eram os bolcheviques, os negros eram o exército anarquista do Nestor Makhno e ainda tinha o exército verde dos camponeses. O azar dos brancos, mas é claro, né? Não tinha como não ser isso, né? Porque onde os brancos conquistavam, eles já tentavam restaurar todos os privilégios da monarquia. Então, rapidamente, os brancos se tornaram os mais odiados do país inteiro.
seja, só mesmo a aristocracia e os pobres de direita que gostavam dos russos brancos. Vejam bem, né? Eu não gosto de pobre de direita também. Ah, então, eles foram dizimados. E depois, a preocupação do Exército Vermelho foi eliminar o Exército Negro para depois se eliminar o Exército Verde. Foi uma coisa... E com a derrota dos brancos, o que o Ocidente passou a fazer via Liga das Nações? Fazer o cordão sanitário em torno da Rússia. Quer dizer, que até o... Cara, não foi o AJ... Foi ou o AJP Taylor ou foi outro historiador inglês que quando fez a... Ele escreveu lá o prefácio para o livro do Jack Reed, né, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, falou, a cortina de ferro não começou com o Stalin, pós-Segunda Guerra Mundial. A cortina de ferro começou com o cordão sanitário da Liga das Nações. Né? E, de fato, eu sei, então a Rússia nunca perdeu isso de vista, a União Soviética nunca perdeu isso de vista, e era pós-soviética, os russos nunca perderam isso de vista. Então, o Ocidente... E, de fato, né, você tem a expansão do OTAN para leste, se a gente vê bem todos os movimentos dos Estados Unidos de 1989 para cá, é para cercar a Rússia e a China. Não, não só a Rússia está sendo cercada, a China também. Sim. Então, você tem os dois principais confrontos que estavam iminentes aí, todos envolvem Estados Unidos, um com a China, que é o caso de Taiwan, e esse da Ucrânia, né? Não é uma novidade que isso estava prestes a explodir, faz parte dessa redefinição estratégica. Eu acho interessante porque muitos alunos têm me perguntado isso, principalmente se estão começando o curso. Professor, mas você acha que isso é um novo posicionamento estratégico mesmo? Sim, é. Né? Não é que vai mudar agora, mas é concreto isso, né? E às vezes soa meio assustador, mas não, né? É o que está acontecendo. O Putin basicamente reagiu, né, a tentativa de cercamento, né? E aí, porque o grande problema, né, esse que é o grande problema da mídia ocidental, né? É colocar não a Rússia malvada quer acabar com a democracia do mundo, né? Que nem hoje eu fiquei horrorizado, né? Mais cedo o Fred me perguntou o que eu achava do Harari. Eu falei, olha, eu baixei 2 livros dele para o Kindle e eu vou ler assim que der. Tá na fila. Vai demorar, mas eu vou ler. Né? Eu acho, ele parece ser um cara bom, um cara... Aí o Fred, não, olha esse vídeo do YouTube aqui. Aí me mandou a entrevista dele pro Fantástico. Eu fiquei horrorizado. Tão horrorizado que a primeira coisa que eu fiz quando eu acabei de ver o vídeo foi pegar o Kindle e apagar os 2 livros dele. Né? Pronto, chega. Acabou. Né? Vai ser aquela coisa que a democracia ucraniana está sendo atacada pelo autoritarismo russo, meu Deus do céu, né? Não, ele fala muitas coisas, eu também já conversei sobre isso com o Fred, ele afirma com certeza certas coisas que não existem. E parece que ele acha que ele vai convencer as pessoas pela certeza que ele fala. Aquela ideia que ele disse naquela entrevista de esse movimento que a Rússia está fazendo é muito perigoso, porque com essa ascensão de governos autoritários, outros podem tentar fazer a mesma coisa. Gente, invadir outro país não é para qualquer país do mundo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista da política internacional. Aquela coisa que ele falou que desde a Segunda Guerra Mundial nunca nenhum país tentou riscar outro do mapa. Pô, ele nunca ouviu falar de uma coisa chamada Tibete? A China invadiu o Tibete em 1950 e pronto. E o Tibete já era. Pronto, né? O Tibete... Quem sonha com a independência do Tibete, bem, tem mais notícias, né? Não vai rolar, né? Então, eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Ou seja, onde já se viu jogar o nome todo na lama assim, né? Ou seja, você pode até fazer uma coisa mais apologética, mas não precisa escancarar assim, né? Eu fiquei assustado, porque assim, muita gente gostava dele.
muita gente fala bem dele. Eu estava comentando que o Bueno, aquele meu colega, né, Uhum. adora e fala assim, né, com um brilho nos olhos, né, do Yuval Uhum. Harari. E aí eu fiquei curioso, acho que eu fui na mesma onda dela. Em algum momento ler, né, essa entrevista do Fantástico, eu nunca tinha visto ele falar mais do que 10 segundos, qualquer coisa do tipo. Né? Essa entrevista do Fantástico me assustou. Se o pensamento dele é naquele nível. Ou Mas eu então. imagino que não seja muito diferente disso, não. Na verdade, assim, eu não imaginava que fosse tão raso. Eu pensei que fosse um pouquinho melhor, né? Mas que ele fala coisas que não fazem tanto sentido para quem tem um mínimo de conhecimento de campos teóricos diversos, eu já sabia que ele fazia isso nas obras dele mesmo. Porque o Sapiens, né, que é o livro mais famoso dele, embora eu ainda, mesmo assim, eu tenha a intenção de ler, tá, gente? Mas não é porque eu imagino que vai ser uma coisa incrível, não. É porque já tem alguns anos que nas minhas disciplinas de antropologia os alunos me perguntam muitas coisas que estão escritas no Sapiens. E, em geral, são umas coisas assim, meio. é, lei da natureza, a lei do mais forte, ou alguma coisa nesse sentido, seleção natural das espécies, que na antropologia é o primeiro paradigma que caiu científico. Isso não existe mais desde o século XIX. Né? E ele reconstrói isso, afirma. Então, me perguntam muito, eu tenho a curiosidade de ver o Tem que que ler. ele fala lá para responder. Isso é absurdo. Tem uma amiga também médica que leu esse livro há um tempo e me perguntou, nossa, e aí eu expliquei algumas coisas para ela, nossa, quando eu li eu achei que era verdade, porque o cara é famoso, né? Ele Uhum, forma opinião, uhum, isso é perigoso. uhum. Não, eu acho que tem que ler o Harari. Agora eu penso assim, né? Tem que ler o Harari como você já leu Fukuyama, como deveria ler Dugin. Se o teu objetivo é entender política externa da Rússia, eu acho que Dugin é fundamental nos tempos de hoje, né, Léo? Não é uma O questão Dugin é fonte de mais pesquisa, de né? O estrutura Dugin aí virou analítica, fonte mas de é o pesquisa, né? nosso objeto de estudo já. Uhum. Mas agora, se for. Ou seja, o Dugin virou objeto de pesquisa, assim como o Évola. Eu tenho o Mein Kampf também, que é objeto de pesquisa, e por aí vai, né? Mas agora, se for para ler para diversão, ou seja, pô, tem Goethe e Dostoiévski aqui na minha estante, pô. Ou seja, o Harari tá na. Não vai entrar tão Ele cedo aí tá nessa. ali, ou seja, na ordem de prioridade, ele estaria junto ali quase do livro de memórias do astronauta visitante de estação espacial, né? Aquele picareta, né? Então, ou seja, quase para. Inclusive, até eu ganhei aquele livro lá, nossa, joguei fora, né? Não servia nem para calçar a mesa bamba aqui em casa, eu, né, defenestrei o livro. Mas então, mas foi uma decepção, né? Assim, foi uma... em suma, né? Ele perdeu aí um leitor, né? Ah, mas aí o caso, então, se a gente tem essa ideia tradicionalista de que retoma, né? A... Desculpa, Léo. Você acha que o Harari também faz parte dessa questão tradicionalista ou não? Eu Não, acho que não, talvez ele não, seja o não, não. contrário, né? Ele Talvez só ele seja justamente o modernismo sem crítica, né? Eu acho que ele só se vendeu que nem o Roberto Benigni se vendeu para ganhar um Oscar, né? Então, ou seja, que eu perdi todo o respeito pelo Roberto Benigni depois daquele Oscar lá, né? Que a Sofia Loren chegou e falou, "Ô, Roberto", né? Então, eu perdi todo o respeito por ele a partir dali. Né? Então, acho que o Harari se vendeu, né? E aí deve ter pensado, quem tá no inferno tem que abraçar o capeta, então pronto, vamos E aí fazer perdeu a isso, né? vergonha de falar aquelas coisas, então É, pode ter sido. nossa, É. não, caramba, né? Se foi feio, né? Foi muito feio. A Gabriela tá colocando aqui que ganhou o livro, mas ela preferia um travesseiro da NASA. Poxa, Gabriela, eu só durmo com um Sim. travesseiro da NASA. Não vamos Não, comparar coisa mas boa com coisa ruim. e aquele travesseiro da NASA nem é da NASA, né? Ou seja, ele só arrumou um acrônimo. Sim, sim. Até porque eu já comprei vários travesseiros da NASA com qualidades muito diferentes. Não, Ou seja, ele não é da NASA mesmo. NASA NASA italiana, NASA mexicana. Não é? Pois é. Deixa eu ver aqui, acho que
pergunta mesmo não tem mais, não. Del, deixa eu te colocar então uma minha também de leitura. Dentro daquela lógica realista, o professor Borsheimer, ele coloca uma perspectiva, né, futura de a Rússia não conseguir sustentar uma aliança com a China por muito tempo, porque, inclusive, territorialmente, espacialmente, a disputa, né, entre as duas potências vai ser muito maior do que com os Estados Unidos. Né? O conflito de interesses territoriais e de zonas de influência vai ser muito maior ali pelo Heartland, né, da teoria geopolítica, do que com os Estados Unidos. Quer dizer, naquela ideia de química, né, de pensar, né, os estados como partículas, faz sentido, mas o que você pensa historicamente? Você acha que Rússia e China se Bem, entendem como civilizações dividindo esse heartland? mais ou menos, né? Porque felizmente existe uma coisa chamada Mongólia, que serve de estado tampão, né, entre China e Rússia, né? Mongólia E está o ali para Malaya. isso. É que nem o Uruguai, né, e o Paraguai, né, entre o Brasil e a Argentina. Mas a China, assim que a revolução prosperou na Rússia, já se abriu um Partido Comunista Chinês, né? O Partido Comunista Chinês é de 1919 ou 18 e 19, né? E 30 anos depois eles venceram a revolução, né? Mas é claro, né, que no meio nesses 30 anos aconteceu tudo, né? Ou seja, vem crise de 29, vem invasão japonesa, vem Segunda Guerra Mundial, né? E 2 bombas no Japão e redefinição, e aí vem a vitória do Mao Tse Tung em 49. A China comunista, né, a partir de Mao Tse Tung até 1953, a China ainda andava muito, né, par e passo com os soviéticos. Até que em 1953 Stalin morreu. Ou seja, eu acho que muito mais do que qualquer reacionário, né, desses anticomunistas aí, desses reacionários aí, defensores da família, da moral da família cristã, muito mais feliz do que todos esses caras juntos, quem ficou mais feliz de verdade foi o Mao Tse Tung. Que a partir da morte do Stalin, Mao se viu com mais autonomia, com mais liberdade. É claro que ainda aí a China continuou com um certo alinhamento com a União Soviética até o início dos anos 60, por conta da tecnologia atômica, né? Ou seja, então, Mao vendeu carnes e cereais para a União Soviética para comprar tecnologia atômica. Até que no início dos anos 60, né, a China vai detonar as suas bombas nucleares e vão também eles detonam também a bomba de hidrogênio. E aí, a partir dos anos 60, aí a cisão. Então, mostra só que não é um bloco, o bloco capitalista versus o bloco, a grosso modo, comunista, né? Você tem 3 poderes: Estados Unidos, União Soviética, China. E Nixon, ele marca bem isso, mas é claro, ali também foi por conta da Guerra do Vietnã, né? A gente pega aquele livro maravilhoso do Giovanni Arrighi, o Adam Smith em Pequim, que ele já começa falando aquela frase excelente, né? Que faz todo sentido do mundo, né? O grande vencedor da Guerra do Vietnã foi a China. Com quem Nixon teve que negociar para tirar os soldados americanos do Vietnã? Com Mao. E é claro, negociação entre países, né? Ninguém faz nada de graça, né? Aí, com a visita de Nixon a Pequim, Taiwan não só perdeu sua cadeira permanente, como ainda perdeu o status de país. Sim. Né? Souberam pelos jornais, né, que não eram mais um país. Né? E que aí é aquela coisa, né? Só um país do mundo hoje, né? A não ser que tenha mudado já, né? Nunca mais verifiquei a informação, né? Mas atualmente só um país do mundo reconhece Taiwan, né? O Paraguai. Então, se seu único amigo no mundo é o Paraguai, tenho mais notícias para você.
né? Sempre chove. Então, você tem a China, a partir de 72, ela se constrói num poder próprio. Então você pega desde o afastamento da União Soviética até a visita do Nixon, a China dá um... E depois, com a morte do Mao, aí você tem os ajustes internos, né? Aí vem a Praça da Paz Celestial, até que a China chegou onde chegou. Então, então a China, claro, a China tem seus interesses, mas só que aí os interesses chineses, porque também para a China, se o poder russo cai de uma vez, para a China não vai ser nada interessante, né? Interessa muito mais, né, manter esse status quo, né, a Rússia ainda como um grande poder militar, do que qualquer outra coisa. Mas nesse sentido, você acha que a China pode aproveitar do momento para tomar Taiwan de volta ou Hong Kong e acelerar o processo? Porque essas zonas de influência vão se estabelecendo? Aí é claro, né, o que passa na cabeça... Eu acredito que não. Eu acredito que os chineses são mais comedidos, né? E até engraçado, nessa onda de fake news, no primeiro ou no segundo dia da invasão já estava notícia que a aviação chinesa já estava sobrevoando Taiwan e os navios chineses já tinham cercado a ilha e que a invasão era só questão de horas também, né? Já tava aquela coisa alarmista, né? Um analista falar sobre o posicionamento da China e resolveu criar essa, então, né, para bombardear por aí. Uai, que nem não, vocês devem lembrar, é claro, para mim foi outro dia, mas isso já tem mais de 20 anos, né? O 11 de setembro, olha só, né? Meu Deus do céu, né? Já tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos, eu estou muito velho. No dia 11 de setembro, até o dia 12 de setembro de 2001, no dia 11 foi uma coisa incrível, né? Os comentaristas de TV sabiam tanto quanto o público, né? Absolutamente nada. A gente só via aquelas imagens passando e pronto, só ficava... Eu lembro, né? Todo mundo lembra onde estava, né? Eu estava na casa da minha mãe. Aí quando o segundo avião... Ainda cheguei a tempo de ver o segundo avião batendo. Aí a primeira torre caiu. Aí depois estava lá eles repetindo as imagens, né? Aí a repórter da Globo News, né, era Leila Sterenberg. Agora vemos aqui a repetição do desabamento da torre norte ou sul, uma dessas. Aí eu falei, cara, isso aí não é repetição não, cara. Isso aí é a outra que está caindo, né? Aí no que eu pensei isso, ela falou, meu Deus, não! É a outra torre que está caindo! Aí, e pronto. E você estava... E nesses dias, até o dia 12, pelo menos, ou talvez até o dia 13, a TV também mostrou sem parar um grupo de palestinos comemorando. Soltando fogos, quebrando prato, dançando. E aí no dia 13 parece que veio a negar. Não, isso aí não tem nada a ver de uma festa palestina que aconteceu há 10 anos atrás, não tem absolutamente nada a ver com... Mas quem que buscou essa imagem de arquivo primeiro e botou para circular? Que é claro, aqui as TVs do Brasil só replicaram o que a CNN estava mostrando. Mas alguém em algum lugar tirou isso do arquivo e jogou no fluxo. Né? E não foi por falta do que fazer, não foi para encher linguiça, não foi para... Foi com uma agenda correta, uma agenda bem definida. Correta não, uma agenda definida, né? Uma agenda... Vamos botar isso aqui para... Então a gente vê hoje a gente vê... É até engraçado, aí depois vieram as negativas, né? Aquela imagem também que a gente viu logo na primeira semana de guerra, do tanque russo atropelando um civil ucraniano. Era ucraniano, não era o tanque? Era ucraniano, pô. E aí foi veiculado como se fosse russo, foi isso mesmo. Sim, para ver como eles são malvados e por aí vai, né? Então a gente tem esse tipo de discurso que eu sempre achei muito chato, né?
Eu olha só, lembro. mas você sabe que quando os Estados Unidos saiu agora do Afeganistão, né, da forma como foi e tal, eu vi uma reportagem sobre como a mídia chinesa jogou para Taiwan, né, a ideia de que eles seriam eventualmente abandonados como o Afeganistão. Ou seja, eu acho que essa questão é importante de se refletir, né? Quer dizer, em que momento, em que medida a China pode ser aproveitada esse momento para, né, fazer suas demandas territoriais também. Quer perguntar para os taiwaneses quem são seus amigos agora, né? Porque é aquela coisa também, ou seja, a China também não vai agir no melhor interesse humanitário de amizade entre os povos. Você tem aí confronto de interesses. Está aí bem claro, né? Mas para a China aproveitar que o mundo está todo confuso e ninguém está prestando atenção em conquistar Taiwan, eu acho isso muito improvável, né? É claro, improvável, não impossível, né? Ou seja, o campeão, né, carioca do ano de 1926 foi o São Cristóvão, né? Que é a prova que tudo é possível, né? Ai, Senhor. Aline, eu acho que a gente já está chegando aqui próximo do tempo que a gente estipulou. Se o pessoal tiver alguma questão, a gente ainda, acho que talvez coloque, Aline. Eu só queria colocar uma última coisa mesmo, Delmo, se você puder me falar alguma coisa sobre russofobia, né, que é um tema que está bem forte agora nessas análises sobre a guerra, né, nessa perspectiva, na postura dos Estados Unidos. E eu ouvi uma pergunta durante uma palestra esses dias que a gente estava fazendo sobre o tal lastro histórico para uma russofobia. Então, como historiador, você tem algum conhecimento disso? A russofobia é algo contemporâneo mesmo da Guerra Fria ou eventualmente até data de outro momento da história europeia? A russofobia especificamente é uma questão do que vem com a Guerra Fria. É claro que aí, por exemplo, na Grande Guerra de novo, o tanto que eu gosto de falar de Primeira Guerra Mundial, né? Na Grande Guerra você tinha esse discurso, mas só que era espalhado entre todos os contenedores, né? Então, quando a gente pega o fracasso da Segunda Internacional, né? Foi muito engraçado aquilo ali, né? Só recordando, né? A Segunda Internacional comunista, eles acertadamente previram que uma guerra europeia era só uma questão de tempo. Que tal, a Europa estava em paz, mas uma hora ia estourar quer dizer, estava em paz relativamente, né? Teve 2 guerras balcânicas antes de 14, teve guerra ítalo-turca, mas uma guerra europeia generalizada seria questão de tempo. Então eles combinaram. E também eles falaram acertadamente, ou seja, numa guerra dessa, é o trabalhador que vai morrer na linha de frente. E os empresários vão ter lucros astronômicos. Então, em caso de guerra, vamos promover uma greve geral em toda a Europa. Sem munição, os exércitos não vão poder se matar. Pronto, e a guerra acaba. E a moção foi aplaudida, aprovada, até que veio a crise de junho de 14, né, o assassinato do Franz Ferdinand. Aí os representantes russos da Internacional começaram a falar: não, nós não podemos deixar a Sagrada Mãe Rússia desprotegida diante do barbarismo alemão. E os alemães: não, nós temos que proteger a cultura alemã do barbarismo russo. E os franceses: nós temos que proteger a Sagrada Terra Francesa dos hunos alemães. E pronto. Começou a guerra, Lenin ficou falando sozinho, né? Ficou. Só imagina ele gritando, né? Bando de imbecis, né? Que a gente tinha combinado, né? Seus tapados. Pô, e aí? Faltou combinar com os russos. Faltou combinar com todo mundo. Então, você tem esse discurso xenofóbico, jingoísta, exacerbado antes de 1914. E é claro que aí depois, a partir da Revolução Russa, aí você tem uma identificação, né? Ou seja, a Rússia com a União Soviética, né? Então, que nem agora, muitos que falam do Putin. Hoje um amigo meu me perguntou, né? Del, você vai falar então da guerra na Ucrânia, então você vai ficar defendendo Stalin, Lenin e Putin.
Eu falei, cara, não tô vendo a linha evolutiva aí, tá? Mas aquela, então você tem essa ideia, né? Que os russos continuam comunistas, né? Que é até uma coisa engraçada, quando vem o debate da União Até porque Soviética. o Putin é muito mais um representante de algo parecido com uma direita, né, uma extrema direita, do que qualquer outra coisa. Sim, que Ué, é tá um parecendo o ponto presidente importante. Bolsonaro que descobriu isso recentemente e resolveu aparecer lá, né, para ficar amigo um pouco antes do Até conflito então era começar. vai para a Até Rússia, então ele né? era comunista. Sim, e aí você tem essa identificação que é que é terrível. Assim, aí você acaba com essas simplificações, né? Se é russo, é comuna, né? Ou então, por exemplo, já fui acusado de uma vez por defender reforma agrária de ser comunista. Eu falo, cara, o comunista nunca faz reforma agrária. O comunista coletiviza as terras e mata quem quer fazer reforma agrária. Assim, reforma agrária é uma plataforma de democracia liberal. Não tem nada a ver com o comunismo. E nem com o socialismo soviético, né? Que é isso que chamam de comunismo. Né? Ah, então, há toda essa confusão conceitual, que é até uma coisa engraçada, assim, que aí eu tinha esquecido agora, lembrei que eu estava falando, quando veio a queda da União Soviética, em dezembro, final de 91, essas várias nacionalidades vão exigir a independência. Né? E aí a Rússia também. Assim, aí é engraçado que todos falavam em exigir independência porque estavam cansados de ser oprimidos pelo sistema soviético. E a Rússia compra o mesmo discurso. Não, nós russos também somos oprimidos pelo sistema soviético. Queremos a independência. Aí que os outros ucranianos, letões, bielorrussos devem ter olhado e falado: hã? Como assim vocês são oprimidos pelos soviéticos? Né? Vocês são soviéticos, né? Olha a identificação aí. Mas aí que aí que o Gorbachev ficou com. Você vê aquela velha piada do português, né, que fizeram com o Gorbachev, né? Segura no pincel que a gente está tirando a escada, né? Gorbachev era o secretário-geral do partido e, de repente, não tinha mais União Soviética. E aí pronto. E aí. Yeltsin, eu sei. E é claro, a independência das repúblicas ex-soviéticas também, eu sei, Yeltsin teve uma mão nisso, né? Mas interessante foi justamente interessante essa coisa. Os russos também, e Yeltsin falando isso, né? Nós russos somos oprimidos pelo sistema soviético. Imagina só, né? Os sérvios reclamando da opressão na Iugoslávia de Tito, né? Sendo que os sérvios é que estavam no poder, né? Sim, pois é, né? Faz parte das contradições e das coisas que nem sempre fazem tanto sentido assim, mas que de repente as pessoas compram como se fizesse total e vira uma verdade e vai, né? Mas pessoal, então acho que agora, né, chegamos mais ou menos ao tempo que a gente tinha pré-estabelecido, 1 hora, 1 hora e meia, né? Então a gente já pode partir então para finalizar, né, a nossa live, a nossa primeira live do Trilegal Podcast, né? Então, quem sabe a gente adote esse modelo daqui para frente, ou a gente vai fazendo algumas adaptações, mas ele é bem interessante e bem dinâmico e foi muito legal poder contar aqui com a participação de vários ex-alunos nossos, colegas. Vi aqui também bastante gente que começou a seguir o nosso perfil agora, né, recentemente. E uma das coisas mais legais que a gente tem agora com os nossos novos seguidores é que cada vez mais tem gente de várias partes do Brasil, Eu vi. incluindo também aqueles que estão vivendo fora do Brasil, né? Mas eu vejo aqui pessoas do Pará, pessoas do interior de São Paulo, pessoas do Paraná, pessoas de Santa Catarina, Não, pera aí. Você tem de que dizer Pernambuco. que tudo isso, ó, hoje completou finalmente 1.000 inscritos aqui no Instagram da gente. Sim, somos um K. Amanhã eu vou fazer um post sobre isso, né? Eu não vou apagar o brilho da nossa primeira live, mas amanhã vou falar sobre isso, já agradecendo todo Arruma mundo, aquele né? balãozinho de 1K. Né? Pois é. Eu vou fazer esse investimento. Delmo, faz uma dança do TikTok pra gente aí Não. colocar lá. A que você prometeu, Delma.
Eu acho que é mais fácil o pessoal pagar para eu não fazer a dança, né? né? Com os balãozinhos e tudo mais, para comemorar que nós somos um carro. Pois é, mas é uma grande alegria, foi uma grande alegria esse momento aqui, poder encontrar especialmente o Delmo novamente, né? Coisa boa poder te ouvir suas considerações a respeito das questões tão complexas, né, relacionadas a esse conflito. Então, aspectos históricos são sempre importantes e relevantes de serem colocados. E acho que é isso, né? Quem não conseguiu acompanhar a gente vai conseguir sexta-feira, a gente vai, né, postar isso como episódio da semana do nosso Trilegal, nossa live, né? E a gente segue esperando cada vez mais ter interação mesmo com as pessoas, mandem perguntas, dúvidas, sugestões. Essa live foi fruto de muitas Inscrevam-se no sugestões. YouTube. Sim, eu sempre esqueço dessa parte, né? Mais importante de tudo, gente, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, tá? Ativa o sininho de notificações para vocês receberem as notificações dos novos vídeos. Compartilha o que vocês acharem interessante e é importante pra gente isso, tá bom? Então, da minha parte é isso. Fred, Delmo, considerações finais de vocês? Del. Uai, de novo, né, agradecer pelo convite, né? A conversa foi agradabilíssima, né? Foi bom, assim, não só rever vocês, né? Como também muita gente entrou aqui, né? O Gabriel ainda falou que queria ter me visto fumando cachimbo, né? Até que eu queria mesmo, né? Mas minha esposa me fez parar de fumar, né? Pô, que coisa, né? É a vida, é a vida. Foi bom quanto O durou, jogo né? super jóia para as esposas. Não, tem que ser cachimbo de bolha de sabão agora, Del. E olhe lá, né? Mas que saudade, né, do tabagismo. Mas tudo bem, né? Foi bom quanto durou. Ah, então é isso. Assim, agora é o conflito na Rússia, na Ucrânia. Né? Assim, ainda temos aí muita desinformação, né? Assim, não temos, quase não temos informações da linha de frente. Né? Assim, a gente tem só observação indireta, né? Inclusive, eu costumei, desde o início da guerra, entrar no site da Al Jazeera, né, para ver como é que está realmente o avanço. Né? Já que quando você compara o mapa da Al Jazeera com o da CNN, os russos estão muito atrás, né? Sempre a da Al Jazeera é mais realista. Ah, e assim, é uma coisa que a gente só vê lá os correspondentes em Kiev reclamando, né? E contando histórias tristes, né? Em vez de dar informações mais embasadas, né? Mas se o que serve aqui para. Se é um conselho que eu possa fornecer, é que não só para o caso do conflito da guerra da Ucrânia, mas para a vida, né? Assim, a gente sempre ter essa visão crítica, né? Assim, como já dizia também um amigo comum, né? Meio do Fred, né? O Daniel Jatobá, né? Que a gente chama ele de Jermaine Jackson, né? A crítica não é uma opção, né? Assim, o olhar crítico ele tem que ser o princípio, né? Então é isso, né? E mais uma vez, muito obrigado. É isso aí. O Delmo volta ainda nesse semestre, né? A gente está com um modelo novo. Esse é o primeiro episódio dessa nova temporada, da segunda temporada do nosso podcast. E a gente agora é uma dupla, né? Eu e a Aline, e sempre recebendo um terceiro convidado muito especial. Então a gente, né, quer contar novamente, mais uma vez, com o professor Delmo nesse semestre, quando os eventos estiverem mais avançados, a gente poder até atualizar, né, o que a gente pode ter de informação mais segura, análise mais segura desses eventos tão relevantes. Então, eu vou encerrando aqui nossa noite de hoje. Muito obrigado por todos vocês que participaram. Foi demais poder ter essa experiência e a gente se encontra por aí nas redes. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa Boa noite. noite.